Olá, está no ar mais um CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, a gente tem um horário marcado para trazer o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com muitos conteúdos diversificados à luz da Palavra de Deus para alimento espiritual da família cristã. Muita música, louvor, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos. E a gente quer abrir o cardápio de hoje com o programa IELB em Ação, apresentado pelo vice-presidente de Expansão Missionária, pastor Geraldo Schiller, que recebe o pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã, para falar sobre família cristã e os desafios enfrentados no mundo atual. E isso está acontecendo, se a gente olha na história, como isso vem evoluindo. E no mundo atual é impressionante o ataque à família. E nós temos que ser cuidadosos na preparação das famílias, de prepará-las com a educação cristã e assim, então, fazer o que nós precisamos fazer como igreja, né? A palavra de Deus e orientar. E esse vai ser um dos focos principais de todo o trabalho dos fóruns. Pois então, e a gente pode perceber com tristeza também, né, pastor, que mesmo dentro das nossas famílias da igreja, pessoas se perdem, né? Porque também um grande índice da violência está dentro das famílias, né? Um grande índice de mau exemplo, né, acontece dentro das famílias. Então, assim como a família é uma agência missionária, ela pode também ser uma pedra de tropeço para muitos, né? Se ela não estiver estruturada, se ela não estiver organizada, se ela não estiver firmada naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus propõe para as famílias, né? Um grande número de pessoas que infelizmente se perdem pela porta dos fundos da igreja. Muitas têm problemas na igreja, mas um percentual altíssimo tem problemas na família, né? Às vezes até escandalizados com alguém muito próximo. Exato. E acabam se afastando da igreja. Então a importância desse trabalho com a família, né? E eu digo também, nós todos acho que concordamos, de que se as famílias vão mal, a igreja vai mal, a sociedade vai mal, a nação vai mal. As coisas básicas estão ali. E é interessante, por exemplo, olhar o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1. Quando ele fala de toda essa depravação humana, ele começa com a idolatria lá, etc. Adoraram a criatura em lugar do Criador, capítulo 1 lá. E fala depois da homossexualidade, ele fala com palavras muito claras e chama isso como uma ofensa a Deus. E aí ele diz assim, veja, quando toda essa desgraça se estabelece com todos os males, ele diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eu vou abrindo a Bíblia aqui, ele diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então vejam, desprezado o conhecimento de Deus, o que Deus planejou, preparou e orienta, se desprezam isso, cria toda uma situação de pecado, de desgraça e ruína e depravação da humanidade. E vejam os males que ele aponta quando as pessoas não observam a palavra de Deus. Ele diz assim, eu vou repetir, capítulo 1 de Romanos, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí veja a lista. Olha só a lista, que observe-se o mundo de hoje. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural, porque essa afeição natural, por causa da homossexualidade que ele fala antes, desobedientes, etc, etc. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as praticam, não as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha, veja a seriedade com que o apóstolo Paulo fala aqui do desvio das coisas de Deus, porque desprezaram o conhecimento de Deus e seguem os seus próprios pensamentos, as suas ideologias, criam essas loucuras no mundo atual. Ou seja, se desprezar o ensino de Deus, o que pode esperar uma família? Nada. Ruim. Só coisa má.
coisas ruins, isso falando aqui, né? Sem contar da eternidade, que a perdição. Então isso é uma questão muito séria, né? Isso vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. Se forem criados no caminho do Senhor, como diz o provérbio, né? Ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, velho, não se desviará dele. Ou se ensina o caminho correto e a pessoa vai permanecer, ou não se ensina e a pessoa vai se perder. O IELB em Ação vai ao ar toda quinta-feira às 14h em radiocpt.com.br. Outro destaque da programação é a entrevista com o pastor Paulo Sérgio Kiel, falando sobre o tema da sua oficina ministrada no Congressão da GELP de 2019. É possível amar incondicionalmente, assim como Deus nos amou? Confere aí. A gente vê nesses exemplos bíblicos, a gente pode encontrar, são vários, né? Mas naquele dia da oficina nós tratamos de um em específico, que é o texto que fala de Abraão. Né? Abraão não tinha filhos e Deus então conduziu ele e Sara a terem Isaac. Né? E Deus pede então em sacrifício esse jovem. Né? E ali parece que, se a gente olha o texto, né, Abraão amou de forma incondicional, né, a Deus, porque ele se colocou à disposição a sacrificar o seu filho, né, confiando na promessa do próprio Deus, né. E durante aquela caminhada até o sacrifício a gente vê frases, né, do próprio Abraão dizendo que Deus ia providenciar, Deus iria resolver. Tamanha confiança, né? O próprio Novo Testamento nos remete a Abraão como um exemplo de fé também. Né? E talvez esse amor incondicional de Abraão, ou que nos transparece ser um amor incondicional, é assim que Deus também nos motiva a viver no dia a dia. É claro que Deus, a gente vê na história de Abraão mesmo que ele providencia, ele não nos coloca nessa sinuca de bico, embora a vida muitas vezes nos coloque. E aí fica tão difícil, né? Hoje, na sociedade que a gente vive, onde tudo é descartável, né? O amor é descartável. Né? Então a gente tem muita dificuldade de colocar esse amor em prática. Deus já sabe disso, Ele já sabe que a gente não vai conseguir colocar em prática esse amor incondicional, mas Ele através do seu Espírito Santo, Ele nos motiva, né? Nos coloca em atividade, nos dá oportunidades, nos faz viver próximo do próximo, né? E sentir a realidade, vestir o calçado, né? É o que a gente chama de empatia, né? A gente se coloca no lugar, e se colocando no lugar a gente também pode amar, talvez de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que incondicionalmente a gente é só por Deus mesmo, pela ação dele em nós, né? E em alguns momentos, como talvez o amor de mãe, né? Em muitos momentos, né? Parece de fato um amor incondicional. E não dá para duvidar, né? O amor de Deus, ele nos faz agir dessa forma. O grande detalhe, né, na oficina é de nós tentarmos entender que sem essa fonte do amor, que é o próprio Jesus, a gente não vai conseguir amar o próximo. A gente até demonstra, né? Qualquer pessoa demonstra ter amor. Não precisa ser cristão para ter amor, né? Mas quando a gente entende, né, esse é um diferencial. Quando a gente compreende o amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós, aí sem dúvida as nossas ações para o próximo que ainda não entendeu, que ainda é revoltado, né, que ainda não reconhece em Jesus Salvador, com certeza esse amor é diferente. Com certeza, é isso que dá a motivação, é Jesus que vai nos motivar a amar o nosso próximo, assim como Ele amou, né, a todos. E até tem, né, a passagem bíblica que fala, né, quando me deste comida, né, quando me deste vestes, enfim, quando deste a outra pessoa, desculpa, ao necessitado, é que estava vestindo a Jesus, né. Então essa é a relação do amor, né. Esse próprio texto, ele demonstra que Deus nos coloca em situações do cotidiano. Né? Quando Jesus fala isso, né? E quando cita esse texto, ele não fala de coisas extraordinárias, né? Ele fala de comida, de veste, de visita, né? E ele fala: vinde benditos de meu Pai, né? Então venham para o reino dos céus, né? Entrem na casa de vocês, né? É o Pai chamando, né? Chamando para a grande festa. E dizendo, porque quando vocês fizeram isso, né, vocês demonstraram amor ao próximo, né? E o amor ao próximo a todos, né, pastor? Porque a gente tem mania, né, acredito que também é do ser humano, né, a escolher quem é o próximo que a gente vai amar, né? Escolher a quem a gente vai ajudar, né?
É fácil, né? É fácil quando a gente ama aqueles que já nos amam, né? Jesus aí sim ele nos coloca numa situação até para avaliar e ver como é esse nosso amor, né? Para que a gente reflita, né? Deus já sabe, mas para que a gente reflita, né? Isso serve de espelho para a gente poder se olhar, né? Ele diz assim: amem a todos, né? Orem pelos vossos perseguidores, né? Amem os vossos inimigos, né? Então é uma situação que a tendência é não fazer isso, né? A nossa tendência como ser humano é amar aquele que nos ama, né? É gostar daqueles que gostam da gente, né? E hoje cada vez mais, né? Onde a gente simplesmente descarta o próximo, né? Então isso serve também para nos alertar, né? Nos colocar de novo na situação de que esses também precisam do amor, porque hoje nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? A gente é a Bíblia que o mundo lê. As pessoas não vão parar para ler um livro, né? Onde diz que Jesus morreu por ti e te salvou. Claro que acontece também, né? Mas de um modo geral não, né? As pessoas olham para nós e é através do nosso amor, né? Até o povo olhando o início da igreja cristã no Novo Testamento, né? Ou aquilo que a gente pode chamar de start na igreja, né? Após o Pentecostes, né? As pessoas olhavam e diziam: vejam como eles se amam, né? Isso era o que passava às pessoas, né? Então o amor entre os cristãos era o que aparecia, né? Não era o conteúdo da fé deles, né? Até porque tinha que se cuidar, né? No início, para não transparecer no que eles estavam acreditando, mas as pessoas viam o amor, né? Então, e esse amor não tem outra fonte, é o próprio Deus. Outra revista CPT muito legal foi sobre capelania escolar, desafios e oportunidades. Essa entrevista que foi concedida pelos pastores André Plummer e Eli Miller. Eu tenho experiência, como a minha esposa, não sei se ainda está assistindo ou não. Mas se ela não estiver assistindo agora, ela pode assistir depois do podcast. Mas então... ela é a prova viva dessa afirmação que você faz, Luana. Ela estudava no colégio em São Paulo, de um lado ali no seminário, né, onde estava a escola. E então os filhos começaram a participar e depois naturalmente se envolveram no trabalho da igreja e acabaram estendendo então esse convite, questionaram os pais do tipo, o pai da minha esposa era taxista, ele já é falecido agora e tal, mas ele era taxista e em alguns momentos ele dizia assim: puxa vida, eu tirei folga hoje para ficar com vocês e vocês só querem saber nessa tal da igreja, o que tem lá? E aí as crianças comentaram assim: vocês precisam ir para conhecer. E desde então eles também se tornaram luteranos, né? Então realmente isso é um episódio. Se a gente ouvisse o relato dos ouvintes e de outras pessoas com quem nós temos contato, muitos se tornaram cristãos pelo testemunho da criança, né? A criança tem esse carisma todo especial, essa habilidade de dizer: pai, eu quero tal coisa, né? Qual das crianças chega às vezes, pede alguma coisa mesmo que o pai às vezes não tenha condições, o pai se move montanhas, né, para conseguir, porque quer atender, quer ver o seu filho feliz. E com relação à igreja não é diferente. Então, novamente voltamos aqui no texto bíblico de Provérbios 22:6: eduque a criança no caminho que deve andar e ainda quando velho não se desviará dele. Isso é primordial, sabe? Eu aproveito assim, abrindo já o leque, não sei se meio cedo, mas claro, enfim, mas eu tenho uma preocupação muito grande, não só na questão, digamos assim, mas também dentro das igrejas. Eu tenho visto pais mandando seus filhos para a igreja. E a coisa não é por aí. É a obrigação de pai levar os filhos para a igreja, exigir que dentro da igreja se tenha escolinha, nem que seja para um aluno. Eu, quando era pequeno, os meus pais não me levavam. A gente morava a 10 quilômetros da igreja, então, na melhor das hipóteses, conseguia a pé para os cultos, né? E o pai dizia: não, vamos carpir um pé de feijão que você vai ganhar mais. Não dá para a gente sair, abandonar para te levar para a escola bíblica. Então eu nunca tive escola bíblica enquanto criança. E eu senti falta, é claro. Mas hoje em dia
A gente vê assim, as pessoas moram às vezes de um lado da igreja, não vão nos cultos. Eu tenho uma preocupação muito grande nesse sentido. A igreja ela precisa manter essa preocupação no ensino com as crianças. Pais que estão nos ouvindo, não mandem seus filhos, leve-os para a igreja. É importante, se você não der um bom exemplo, como é que vai aprender se não é o pai o responsável, né? Eu penso assim, e outra, e amplio, né, pensando na questão da educação. As pessoas acham muitas vezes que é obrigação, digamos, na igreja, do pastor ensinar o catecismo, os mandamentos. Não é do pastor, é obrigação do pai e da mãe. Está lá no nosso catecismo menor de Lutero, que Lutero escreve para que os pais pudessem instruir. A minha filhota ainda não sabe ler, está com 8 anos e tal, mas ela já sabe os mandamentos, porque é a minha obrigação. Não é porque eu sou pastor, não, eu sou pai. Então, enquanto pai, eu tenho que ensinar ela nas doutrinas, né? Ela tem que chegar na igreja sabendo, e aí sim, é função do pastor instruir, orientar, expandir esse leque de conhecimento, mas não de começar do zero. É prejudicial para a educação. É que nem na escola. E chegou o nosso momento de reflexão à luz da Palavra de Deus que a gente sempre traz aqui no CPT na TV. A mensagem de hoje é com o Eduardo Miller, apresentador do programa Cantai Alegremente, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Confere aí. Alegria. Toda reação tem uma causa. Se estamos alegres, foi uma coisa boa que produziu nossa alegria. Mas se estamos tristes, foi uma coisa desagradável que produziu a nossa tristeza. Perguntamos então, poderemos ainda estar alegres nos dias de hoje? Não parece que o mundo está à beira do abismo, caminhando para a destruição total e final? Não deveríamos nos cobrir com um saco de cinzas e tristes caminhar para o muro das lamentações? Assim parece. Nossos dias, disse alguém, devoraram a alegria e a felicidade, e vomitaram a angústia, o desespero, as lágrimas, a tristeza. Porém, como cristãos, perguntamos, será verdade que não existem razões para a alegria? Será verdade que a alegria foi devorada e apenas restou a tristeza? Não, não é verdade. Por mais sombrios que se apresentem os dias, sempre existem coisas boas que podem produzir uma alegria real, verdadeira, sincera e sadia. Para que a alegria invada nossa alma e cubra o nosso rosto, basta pensarmos que deveríamos ser pessoas perdidas e condenadas. Mas agora somos pessoas redimidas e salvas pelo Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu a felicidade na vida eterna. Se olharmos bem para a bondade, o amor, para a misericórdia do Senhor nosso Deus, nosso coração cantará de gratidão. Os feitos do Senhor nosso Deus nos proporcionam bem-estar, razão pela qual diz o apóstolo, alegrai-vos sempre no Senhor. O cristão, mesmo vivendo num mundo de decadência, deve dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o salmista mostra por que nós podemos estar alegres e felizes. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Dentre as grandes coisas que o Senhor nosso Deus fez por nós, destacamos estas. Ele nos criou como criaturas assombrosamente maravilhosas. Nos deu o Salvador Jesus, que nos fez filhos de Deus. Nos deu o Espírito Santo, que criou e conservou a fé em nosso coração. Prometeu a vida eterna nos céus. De fato, a nossa alegria está baseada nos grandes, muitos e gloriosos feitos do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus nos criou, salvou, nos santificou e conservou na fé verdadeira. Como poderíamos deixar de estar alegres com tanta bondade e amor de nosso Deus? Nós reconhecemos, nos alegramos e confessamos. O Senhor nosso Deus fez grandes coisas por nós. Por isso,
estamos muito alegres e felizes. Senhor, ensina-me a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. Chegou ao fim mais um CPT na TV, mas não fique triste não. Você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/Rádio Daiel. Desejo a todos um abençoado final de semana e encontro vocês no próximo sábado, 12h30, aqui na Ubra TV. Tchau, tchau!